Ainda que histórias em quadrinhos sejam uma das formas de arte modernas mais adoradas e populares, é fato que muitos de nós que adentramos nesse universo tão rico tivemos nosso primeiro contato com seus enredos e personagens através de adaptações em outras mídias, sobretudo no cinema. Iniciada com Superman no filme na década de 70 e Batman nos anos 80, foi no final da década de 90 e início dos anos 2000 que os super-heróis se tornaram uma febre entre o público, popularizando um subgênero que se mantém firme e forte até os dias atuais e que ajudaram a disseminar o gosto pela leitura de quadrinhos para as novas gerações. Curiosamente, alguns desses heróis mais famosos surgiram na década de 60, considerada como a era de prata dos quadrinhos, os que foram criados pela Marvel e pela dupla de artistas Stan Lee e Jack Kirby, tais como o Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, X-Men e o Incrível Hulk. Apesar de todos esses se tornarem grandes sucessos e serem idolatrados por públicos de todas as idades, outra criação tão importante quanto viria a surgir nessa época pelas mentes criativas da celebrada dupla, o Pantera Negra. Conhecido como o primeiro super-herói negro das histórias em quadrinhos, T'Challa / Pantera Negra fez a sua estreia na edição 52 do Quarteto Fantástico, onde convidava Reed Richards, Susan Storm, Johnny Storm e Ben Grimm para conhecerem a mística e secreta civilização de Wakanda, um país soberano no continente africano e que é protegida a cada geração pelo Pantera Negra, um guerreiro com habilidades formidáveis. A inspiração por trás da criação do super-herói diverge entre seus próprios criadores. De acordo com Jack Kirby, o Pantera Negra foi uma resposta sua à ausência de super-heróis que pudessem representar a população afro-americana da época, enxergando na oportunidade uma forma de atender uma maior parte do público e, assim, servir de inspiração para mais personagens negros por razões humanitárias. Quanto a Stan Lee, a criação do personagem também foi motivada como maneira de dar maior representatividade para o público negro nos Estados Unidos, que também era um grande consumidor de quadrinhos, mas que não tinha personagens com quem se inspirar, visto a supremacia de protagonistas caucasianos nas histórias em quadrinhos. Concomitante a isso, o nome Pantera Negra teria vindo também de Stan Lee, como uma homenagem aos quadrinhos pulp, onde em um deles, o protagonista aventureiro tinha como companheiro de viagens uma pantera. Coincidentemente, o personagem foi criado no mesmo ano que Huey Newton e Bob Sale criaram o controverso Partido das Panteras Negras, um grupo em defesa dos interesses da população afro-americana, mas que se envolveram em diversas polêmicas em virtude do uso de armas e combate contra a polícia, resultando em feridos e mortos em ambos os lados do confronto. Defendendo que o nome do protagonista nada tinha a ver com o partido, por algum tempo o super-herói foi renomeado como Leopardo Negro, para evitar maiores polêmicas, até que Stan Lee decidiu voltar atrás com o nome, o qual também já foi pensado como o Tigre de Carvão, nos estágios iniciais da criação do personagem. Ainda sobre sua participação no Quarteto Fantástico, o Pantera Negra revela se chamar T'Challa, descendente da linhagem real e rei de Wakanda, após assumir o trono devido à morte de seu pai, T'Chaka, ocasionado por Ulysses Klaue, um aventureiro que deseja adentrar no país e obter as suas principais riquezas, em especial o raro metal conhecido como Vibranium. Sendo o desejo não só de Klaue, mas também de diversas nações mundiais, o Vibranium é um metal de origem alienígena, surgido após um meteoro cair em uma região no continente africano. Devido à radiação emitida pelo corpo celeste, alguns dos membros das tribos se tornaram mutantes violentos, e nesse momento, o primeiro Pantera Negra surgiu para proteger a nação de Wakanda e o misterioso metal vindo do meteoro, que possuía diversos usos, tendo assim um valor incalculável. Dessa forma, dava-se origem ao Guardião de Wakanda e de sua principal fonte de riqueza, essa que serviria não apenas como arma de combate para criar o traje de Pantera Negra, mas também para tornar o pequeno país africano em uma das civilizações mais tecnologicamente avançadas em todo o universo Marvel. Tal legado seria passado para todos os descendentes da família real, mas não seria o único. A mesma radiação que afetou as pessoas que estavam próximas ao local da queda do meteoro também modificou a estrutura de uma planta, conhecida como erva coração, que confere grandes habilidades ao portador do manto do Pantera Negra, como super força, agilidade e resistência, algo equivalente ao soro do super soldado que transformou Steve Rogers no Capitão América. No entanto, ao mesmo tempo em que essa erva possui uma importância fundamental para Wakanda, ela é restrita aos guerreiros da linhagem real. Caso contrário, ela se torna um veneno para todo aquele que tente consumi-la. Em face disso, a erva coração se tornou mais um artefato fundamental para a linhagem do Pantera Negra, devendo ser consumida por todo aquele que assume o manto e se torna o Guardião de Wakanda.
O último deles, inclusive, se tornou T'Challa, que ao presenciar o assassinato de seu pai pela invasão de Ulysses Klaue, conseguiu usar a mesma arma de ondas sonoras de seu inimigo contra ele, vindo a arrancar seu braço. Posteriormente, Ulysses Klaue colocaria no lugar uma mão robótica e se tornaria o vilão Garra Sônica, um dos principais nêmesis do Pantera Negra, mas não o único. Além deles, há de se destacar o vilão Eric Killmonger, um descendente de Wakanda que foi criado no Harlem, nos Estados Unidos, e que busca se vingar pela morte de seu pai e conseguir o trono de Wakanda para estabelecer um governo mais rígido e que estabelecesse a supremacia do país ao redor de todo o mundo. Outro antagonista de destaque é Namor, o príncipe submarino, onde a rivalidade entre ambos se tornou ainda maior devido aos conflitos entre o seu reino, Atlantis, e o povo de Wakanda, por diferenças políticas e ideológicas. Para enfrentar essas tantas e outras ameaças à sua terra natal, T'Challa não apenas conta com seu traje de vibranium e os poderes da Erva Coração, mas também com um exército particular formado pelas maiores guerreiras de Wakanda, conhecida como as Dora Milaje. Leais a seu país e ao seu rei, as guerreiras estão entre as forças de frente mais habilidosas e letais da história da Marvel, mesclando um estilo de luta tribal e selvagem com um armamento tecnologicamente avançado de Wakanda. Ao longo de suas histórias, os grandes dilemas do Pantera Negra giravam em torno da proteção de Wakanda e de manter a sua localização em segredo, bem como de impedir que o Vibranium venha a cair em mãos erradas. Porém, o herói já fez parte dos Vingadores, já atuou como defensor de Hell's Kitchen quando o Demolidor se retirou provisoriamente do combate contra o crime, e já fez parte dos Illuminati para combater as incursões que ameaçavam o equilíbrio entre universos. Além disso, o Pantera Negra já teve relacionamentos com personagens famosas dos quadrinhos, com destaque para Ororo Munue, a mutante Tempestade, integrante da equipe dos X-Men, e já passou o seu manto mais de uma vez para outros guerreiros, como foi o caso da sua irmã, Shuri, que assumiu o título após T'Challa confrontar o Dr. Destino e ficar em coma, e até mesmo por Eric Killmonger, quando esse o derrota em um confronto em busca do trono. Hoje, o Pantera Negra está mais popular do que nunca, seja nos quadrinhos ou em outras mídias, em especial o cinema. Após uma participação memorável em Capitão América Guerra Civil, o super-herói interpretado por Chadwick Boseman estreou em grande estilo com seu filme solo em 2018. Foi fundamental no embate contra Thanos em Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, e nesse ano de 2022 terá o seu filme sequência intitulado Pantera Negra: Wakanda para Sempre. Junto a isso, o personagem já apareceu em videogames como os RPGs de ação Marvel Ultimate Alliance 1 e 2 e no jogo de luta Marvel vs Capcom 3, e como personagem jogável em The Avengers, da Square Enix, como DLC. Mais promissor ainda é o jogo que está sendo desenvolvido pela EA Games, onde ele será o protagonista de uma trama própria, embora ainda mais detalhes não tenham sido revelados. Fato é que, mais de 60 anos desde a sua estreia nos quadrinhos do Quarteto Fantástico, o Pantera Negra segue como um dos personagens mais importantes e aclamados da história da Marvel, do universo dos quadrinhos e da cultura pop como um todo. Além de seu visual imponente, grandes habilidades e uma mitologia rica, o primeiro super-herói negro dos quadrinhos continua a ser um símbolo de representatividade para a população afrodescendente, que traz em suas histórias e adaptações toda a cultura, tradições e histórico de um povo que continua a buscar seu espaço e ter sua voz ouvida. Se personagens adorados como Blade, o Caçador de Vampiros, Luke Cage, o Lanterna Verde John Stewart, Super Choque e tantos outros foram criados e acharam espaço nos quadrinhos e em diversas outras mídias, muito disso se deve ao legado iniciado pelo Rei de Wakanda.